Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos se aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrarás no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos dos céus veem sem cessar a face do meu Pai, que estás nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que estás nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho inicia com uma pergunta dos discípulos: Quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos eles ficaram curiosos para saber quem é o maior no reino dos céus. E Jesus, no entanto, ele responde assim: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, não entrarás no reino do céu. A resposta do Senhor foi totalmente acima do que eles perguntaram. O Senhor lhe respondeu: se não for como uma criança, nem entrará no reino do céu. A pergunta deles era: quem é o maior? E o Senhor disse: se não for humilde, se não for pequeno como uma criança, não entrará. E o Senhor pegou uma criança e colocou ali no meio. O Senhor, muitas vezes, para nós, ele tem que exemplificar muito bem. Ele tem que desenhar muito bem para que a gente consiga entender realmente a sua palavra, para que a gente consiga entender realmente qual o sentido de tudo que ele está querendo ensinar. E foi o que o Senhor fez. Mas esse evangelho, ele fala algo muito interessante. Diz assim: E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. O Senhor vem falar: quem recebe uma criança, é a ele que recebe. O Senhor, ele muitas vezes, ele vem falar nos seus evangelhos sobre os pequeninos. Ele se retrata as pessoas pobres, as pessoas que não têm condições, as pessoas que sofrem, os órfãos, as viúvas. O Senhor, ele sempre vem falar dos pequeninos, mas nesse evangelho o Senhor vem falar especificamente da criança. E quem recebe uma criança em nome do Senhor é mesmo que receber o Cristo. E o que é receber uma criança? É não desprezar as crianças, é cuidar das crianças. E é o que a gente vê muito. As pessoas desprezam as crianças por inúmeros motivos. Um exemplo muito simples é que as pessoas já desprezam a criança quando ela está no útero. Quantas pessoas cometem um aborto? Quantas pessoas rejeitam o próprio Jesus? Porque é o que ele fala aqui: quem recebe uma criança recebe a ele. E quem não recebe a criança também não recebe Jesus. Quantas vezes nós rejeitamos, quantas vezes nós apoiamos ideologias que rejeitam as crianças. E o católico jamais pode ir a favor dessas coisas, não. O católico, pelo contrário, ele tem que seguir a palavra. E o Senhor, ele fala: recebe as crianças em meu nome. Recebe as crianças. Quantas pessoas desprezam as crianças por seus pais não serem boas pessoas? Ou não recebem aquelas crianças por elas muitas vezes não terem condições, serem pessoas muito humildes na sociedade. Também existem pessoas que desprezam crianças assim. E a gente não pode compactuar com isso, porque o Senhor, ele é claro: não desprezeis nenhum desses pequeninos. A gente não pode desprezar nenhuma criança. Pelo contrário, se a gente se diz ser igreja, se a gente se diz ser católico, a gente tem que acolher as crianças. A gente tem que ficar do lado delas, a gente tem que procurar educar elas, a gente tem que procurar levar elas no caminho do Senhor.
Esse é o papel do verdadeiro cristão, levar as crianças para o reino de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.